O caso Alexandre de Moraes ainda está dando o que falar. Quem diria que você ouviria em qualquer jornal ou canal do YouTube alguém te dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teve que prestar depoimento na Polícia Federal? Pois é, o mundo é mesmo engraçado. E foi isso que aconteceu e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, além de várias outras pautas que fazem parte desse editorial. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar com você aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante para dar engajamento ao nosso canal. E se não for inscrito, dá uma força para a gente. E realmente é isso. O Alexandre de Moraes teve que prestar depoimento à Polícia Federal. A grande questão é que hoje não há mais o entendimento supremo e majoritário de que foi uma agressão advinda de opositores políticos contra o arauto da santidade, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não. A discussão hoje que se tem é que dá mais a entender que foi uma discussão entre pessoas que se desentenderam. E aí, o ministro Alexandre de Moraes e sua família precisaram comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento. Isso meio que para dar uma satisfação para a sociedade, que cobrou e falou, opa, tem coisa errada aqui e a gente quer saber um pouco mais. Dá uma olhada nessa matéria que eu trago para vocês aqui, essa matéria é da Agência Brasil, tá? Agência Brasil é a primeira matéria que eu trago para vocês. Polícia Federal ouve Moraes sobre agressão no aeroporto de Roma. O ministro depôs na superintendência da corporação em São Paulo. Então ele teve que prestar depoimento na corporação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi ouvido hoje, dia 24, na verdade ontem, tá? Pela Polícia Federal, na investigação que apura os atos de hostilidade contra ele e seus familiares no aeroporto de Roma, na Itália. Então, inicialmente, apura atos de hostilidade contra ele, mas novas informações dão a entender que também o ministro Alexandre de Moraes hostilizou a família na defesa do seu filho. As informações sobre o episódio que ocorreu nesta sexta-feira, dia 14, foram prestados pelos ministros e seus filhos na superintendência da PF em São Paulo. A PF já identificou os suspeitos que foram ouvidos na semana passada pela corporação. Os investigadores aguardam a liberação de imagens captadas pelo sistema de segurança do aeroporto Fiumicino, o principal da capital italiana. Qual que é o grande ponto aqui? Paridade de armas. Ou seja, por que não uma busca e apreensão? Por que a Rosa Weber não determina uma busca e apreensão para ver se não tem nenhuma filmagem nos celulares do ministro Alexandre de Moraes ou dos filhos do ministro? Porque o tratamento é diferente, não tem como, tá? O Brasil é um país que ainda tem uma oligarquia arraigada no seio dessa nação. Uma matéria do UOL foi muito interessante, uma comentarista muito corajosa, eu não me recordo o nome dela, estava junto do Josias de Souza. Ela falou que tudo dá a entender e tem cara de uma bela carteirada, ou seja, com quem que você pensa que você está falando? Eu sou o Supremo Todo-Poderoso do Brasil. Essa é a grande impressão que a maioria dos brasileiros tem. E essa impressão só vai acabar depois que as imagens forem apresentadas. E agora, pasmem, as imagens estão sob sigilo. Só a Polícia Federal tem acesso. Só que as supostas suspeitos, os agressores, querem as imagens. Porque se eles pedem as imagens e pedem as divulgações das imagens, é porque eles acreditam na versão que foi dada. Então, se eu tenho dois lados, um deles pede para ficar escondida a filmagem e o outro quer que as imagens sejam mostradas, qual lado você daria mais credibilidade? Simples assim. Então, esperamos que essas imagens sejam efetivamente demonstradas, esperamos que essas imagens sejam apresentadas. Pessoal, vamos lá. A gente vai falar agora sobre
uma matéria que foi postada aqui no Terra Brasil Notícias. Então, lembrando a vocês que eu sempre vou citar as fontes, tá? E aqui, essa matéria é uma matéria um tanto quanto delicada, grave até, tá? José Dirceu disse que a facada foi um erro nosso, tá? Aqui tem que se averiguar se foi um erro de expressão, se não foi um erro de expressão, mas tem o vídeo que eles colocaram aqui e é um perfil do Twitter que publicou isso, o jornal Reverberou, que diz o seguinte: José Dirceu, abre aspas, a facada foi um erro nosso. Eu vou colocar trecho dessa imagem aqui, a gente vai discutir sobre esse assunto aqui. Eu vou colocar o vídeo aqui. A adesão ao bolsonarismo, certo, foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Olha, o interessante aqui, e é um assunto delicado, é o que ele fala que, apesar de tudo que aconteceu, ou seja, dá um entender de que realmente os escândalos de corrupção, ele fala disso, apesar de todo o absurdo que aconteceu, Lula ganharia as eleições, teria possibilidade em 2018, o que eu não acredito. Havia uma sensação de animosidade contra Lula e Dilma gigantesco, então eu duvido muito, tá? O bolsonarismo foi uma manifestação orgânica que surgiu. Eu mesmo já fiz análises filosóficas sobre o surgimento do bolsonarismo, quanto o bolsonarismo se tornou maior do que a figura do Bolsonaro hoje. Então eu já fiz análises. E a fala dele que há alguns erros nossos, como por exemplo foi a facada do Bolsonaro. Isso aqui cabe várias interpretações, e não venha me dizer, você está passando pano. Não, isso aqui precisa ser averiguado, tá? Precisa ser averiguado, e assim, da mesma forma que eu prego que a esquerda tenha moral e respeito ao devido processo legal em relação à direita, a direita também, nas acusações, tem que tomar cuidado também, para não comprar gato por lebre, tá? Mas assim, a fala é grave. O que eu coloco aqui em discussão? Se essa fala fosse do Bolsonaro, eu te garanto que o mundo já estaria caindo na cabeça dele. Se essa fala fosse de algum aliado do Bolsonaro, por exemplo, vamos citar um caso mais recente, em relação a Marielle Franco. Se fosse o Bolsonaro, se fosse o Eduardo Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro dizendo, a gente tem que ver alguns erros que foram cometidos, como por exemplo o caso Marielle. Assume que é o assassino. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado, mas deveria ser, sim, averiguado. E essa denúncia feita pelo jornal é muito grave, tá bom? Bora lá, mais uma matéria para vocês aqui do STJ. Esse é o site oficial do STJ. Eu vou fazer uma tradução aqui para você entender, mas você vai ficar abismado com isso aqui. Habeas corpus anula provas obtidas em busca domiciliar baseada apenas em denúncia anônima. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca deu uma decisão monocrática. E aí, um sujeito preso em flagrante com drogas, com muita droga, foi liberado. Por quê? Porque a denúncia foi anônima, e a denúncia anônima não pode autorizar uma busca e apreensão. E aí, com essa busca e apreensão que foi ilegal, segundo o ministro do STJ, o flagrante, as drogas, o cara com as drogas, precisa ser liberado. Você entendeu aqui a regra do jogo? Então, para você entender, se você estiver sabendo de um crime, você não vai denunciar. Porque se a denúncia anônima não tem valor, o crime é nulo, então para que você vai denunciar? Agora, você pode denunciar também e falar,
Aqui quem está fazendo a denúncia é o Zezinho. Meu CPF é tal, meu nome é tal. Aí o policial chega lá e fala, ó, vim cá cumprir o mandato que o Zezinho aqui falou que você tá traficando drogas. E aí? Bonito isso, né? Então, assim, sabe, tem certas coisas que a gente tem que rir pra não chorar. Parece piada, né? A gente tem que rir pra não chorar, mas é o Brasil de hoje. E não para por aí, não. Vamos ver que a coisa é um pouco pior? Vamos lá. Olha só. Revista Oeste, essa matéria. Barroso manda soltar homem preso com mais de 1 quilo de maconha. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar um homem preso em flagrante com 1,2 kg de maconha. Para o ministro, em decisão concedida em 14 de junho, a quantidade elevada de droga não é suficiente para manter a prisão preventiva do acusado, que não tem passagens anteriores e alega que a droga seria para consumo pessoal. Então tá bom. Hoje se pega o sujeito com 1,2 kg de droga, maconha. Isso não é suficiente para manter o cara preso, é para uso dele, tá? É para uso pessoal. Aí, isso aqui é o que se chama garantismo, tá? Garantismo. O que é o garantismo? Eu vou interpretar a lei sempre em benefício do réu. O princípio básico, basilar do garantismo é o princípio do indúbio pro réu. E esse princípio do indúbio pro réu, ele é um princípio muito forte, ele precisa realmente ser respeitado. Realmente, se você tem uma dúvida, antes você liberar alguém que pode ser o criminoso do que condenar alguém que pode ser inocente. Indúbio pro réu. O problema é distorcer esse princípio, pegando algo que não paira dúvidas, um sujeito pego em flagrante, depois de uma denúncia anônima, ou um sujeito pego em flagrante com 1,2 kg de drogas, e aí você cria a dúvida. Para criar a dúvida, será que essa droga não é para o consumo? Será que esse cara não fuma mais de 1 quilo por dia? Já que eu estou na dúvida, indúbio pro réu, o garantismo. Por que eu citei essa palavra garantismo? Essa palavra é icônica. No dia do julgamento do Zanin, no dia que o Senado estava escolhendo o Zanin como o novo ministro do Supremo, que vai estar aqui junto com o Barroso, o Flávio Bolsonaro, no seu voto favorável ao Zanin, disse: eis que eu tenho que parabenizá-lo, senhor Zanin, pelo método garantista que o senhor tem, pela forma garantista que o senhor tem. Ou seja, defensor de quem está errado. Ou seja, cria a dúvida para defender o réu. E aí, fica difícil, né, acreditar na política brasileira. É complicado. Bora lá. Vamos falar de fake news agora? Tem mais uma matéria para vocês, tá? Fake news. Fake news é coisa da direita, não é? Você já deve ter visto a esquerda falar muito isso. Nossa, é só a direita que espalha fake news. Exemplo? Teve gente que falou que o Lula era favorável ao Maduro. Olha que fake news grande, isso é coisa da direita. Teve gente que falou que o Lula é comunista. Não, tá certo que o Lula deu depoimento e falou que tem orgulho de ser comunista, mas isso não quer dizer que ele é comunista, é fake news da direita. A esquerda? Não, a esquerda não espalha fake news. Pois é, mas espalhou, tá? Isso aqui ainda foi deputado, ainda que está publicando isso aqui. E aqui é uma agência de checagem aos fatos, ela tende a ser mais do lado da esquerda, mas essa aqui não deu para segurar, não. Ela teve que desmentir a própria esquerda. O caso Marielle Franco veio à tona, e olha só. Redes ressuscitam desinformação que ligam Carlos Bolsonaro a Marielle Franco. Usuários nas redes voltaram a disseminar uma desinformação antiga que tenta relacionar
tenta relacionar o vereador Carlos Bolsonaro, que é do Republicanos do Rio de Janeiro, ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Posts enganosos, desmentidos pelos aos fatos em 2019, voltaram a circular após a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correias, conhecido como Suel, pela Polícia Federal em uma operação que investiga o crime contra a vereadora e seu funcionário. Não é verdade que Carlos Bolsonaro publicou uma imagem segurando uma arma e um vaso de flores minutos após o assassinato da vereadora Marielle Franco. A foto mencionada por posse enganosa, na verdade, foi publicada pelo vereador em suas redes sociais em setembro de 2016, mais de um ano antes do crime. Sabe o que me chama a atenção? Se fosse o inverso, estava aqui: extrema-direita publica fake news sobre o caso Marielle. Como é o outro lado, usuários das redes publicaram fake news. Não foi a esquerda, não. Foram usuários da rede, tá? Foram usuários da rede. Mas se fosse o contrário, era a extrema-direita publicando fake news, tá? Mas isso aqui é para vocês entenderem um pouco mais, que essa narrativa aí, eles dominam e dominam muito bem. Já que a gente tá falando em esquerda, why not? Por que não? Tá? Revista Fórum, tá? Valdemar da Costa Neto descarta Michele Bolsonaro presidente e aponta outro cargo para ela. A possibilidade grande é que Michele Bolsonaro encare a possibilidade de entrar como senadora. Cogita-se até alguma grande prefeitura, por exemplo, Brasília. A grande questão agora que se discute é: por que não Michele Bolsonaro para a presidência da República? O mercado não aceitou bem, o agro não aceitou bem e acha que precisa de uma pessoa com mais diálogo e maior aceitação. Se bem que Michele Bolsonaro vem ganhando holofotes na questão política. Michele Bolsonaro vem fazendo um trabalho onde ela vem ganhando holofotes, vem ganhando adeptos e pessoas cada vez mais começam a perceber que Michele Bolsonaro tem um tino para política, talvez até mais aguçado que os próprios filhos do Bolsonaro. Isso vem sendo cogitado, mas o Valdemar da Costa Neto já descarta ela para presidente da República em 2026. Bora falar de fogo amigo dentro do PT? Matéria que eu trago para vocês agora, Terra Brasil Notícia. Fogo amigo, PT começa a se preocupar com Boulos em São Paulo. Pois é, uma relação Guilherme Boulos e Lula. Imagina uma amizade entre uma cobra e um escorpião. Pois é, uma hora algum veneno pode sair. E aqui a grande questão é que o Boulos deixou de concorrer ao governo de São Paulo para que Haddad pudesse encarar o Tarcísio de Freitas. A promessa, que era a prefeitura, ou seja, Boulos tem interesse na prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo é uma alavanca para posteriormente Boulos tentar o governo de São Paulo e, por óbvio, é uma das grandes intenções de Boulos ser o sucessor de Lula, que é um sonho do Boulos que parece cada vez mais distante. O fato é que uma ala petista não está gostando nada disso e acha um absurdo, um impropério não ter um candidato próprio. E só o vice para eles não é suficiente. Eles querem ter um candidato da esquerda, do PT, concorrendo à Prefeitura de São Paulo, a maior metrópole do Brasil. Pois é, essa briga aí ainda vai dar muito o que falar. Vamos agora fazer uma análise de uma publicação da Carla Zambelli, tá? Que é deputada federal. Ela escreveu o seguinte: Lula, Haddad e a gestão catastróficas desse desgoverno vai gerar um rombo bilionário no orçamento de 2024, fruto de uma gastança sem noção. E aqui ela faz uma publicação de um trecho da CNN, onde o William Wack tece alguns comentários sobre os rombos das contas públicas. Preste atenção. O governo está precisando de 150 bilhões de reais extras de arrecadação. Eu vou repetir o número que é para ficar na cabeça de cada um. 150 bilhões de reais extras de arrecadação
para fechar o orçamento de 2024 com déficit zero. Isso aí é o que pretende obter o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, déficit zero. Para isso ele precisa de 150 bilhões de reais. Vai buscar isso onde? O governo, ou melhor dito, no caso, a equipe econômica, o governo entrega ao governo, o governo entrega ao Congresso, um conjunto de medidas para aumentar receitas. O governo está precisando de... Vamos lá. Um conjunto de medidas para aumentar a receita, diga-se, te ferrar com mais impostos. Para esses impostos não voltar para você e servir para Lula comprar deputado do Centrão. Ponto. Para Lula fazer viagem. Ponto. Para senadores comprarem novas poltronas de não sei quantos mil reais, 16 mil reais para cada senador, colocar nas casas deles. Ponto. É isso que o dinheiro faz. O dinheiro do pagador de impostos. Que, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. E o dinheiro do pagador de impostos vai para os abutres. Esse é o grande problema. E aí nós estamos falando de 150 bilhões de reais a mais. E nós vamos ter que pagar. Aí, muitas pessoas teceram críticas ao Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro deveria ter votado a reforma tributária. O Valdemar da Costa Neto disse: o Bolsonaro errou ao criticar a reforma tributária. Lógico, as emendas vão para ele também. Agora eu te pergunto, você como pagador de impostos, você quer pagar mais imposto? Outro ponto que a gente precisa discutir é o seguinte: Haddad fala em tributar juros e dividendos. Ou seja, ele quer pegar agora o dinheiro daquelas pessoas que fazem investimento aqui no Brasil, os que eles chamam de super ricos. O que a gente sabe que não é bem assim. E quer taxar quem deixa o dinheiro investido. Sabe qual vai ser o resultado? Tirar o dinheiro do investimento. Sabe qual vai ser o resultado? Investir esse dinheiro lá fora. Mas o Haddad vai taxar também quem colocar dinheiro lá fora. Se eu tiver domicílio aqui, então eu vou me embora. É isso que vai acontecer. A regra é simples. Vamos lá. Calcula comigo. Você hoje. Mentaliza na sua cabeça. Quanto que você ganha hoje? X, né? Multiplique isso aí e com muito trabalho duro, você vai ganhar 100 vezes mais do que isso agora. Vai dar para você guardar uma graninha, não vai? E aí você começa a juntar essa graninha. Aí de repente, você sabe que a inflação acontece, ela é alta, você precisa ter uma forma de não perder esse dinheiro que você trabalhou tanto e ganhou. E aí, uma das formas é você fazer investimentos. Seja investimentos em imóveis, seja investimento em fundos, títulos da dívida pública. E aí você quer esse retorno. Mas, se você tiver um sócio que come a maior parte, chamado governo, que come esse dinheiro, você vai ficar chateado, não vai? E se você souber que aqui do lado tem um país chamado Uruguai que não te cobra isso? Não é mais interessante investir o dinheiro lá? E vamos dizer que a sua grana ficou muito alta. Vamos dizer que você tira aí 200 mil por mês em dividendos. Só que o governo está te mandando aí 30% disso. Ou seja, 60 mil reais fica para o governo. Mas se você atravessa a fronteira daqui para morar no Uruguai, esses 60 continuam no seu bolso. Você fica aqui? Não fica não. Não fica, mas não fica mesmo. Você pode até gostar do Brasil, mas bobo você não é. Eu tenho certeza disso. Bora que tem mais matéria, tá? Matéria do Conexão Política para vocês agora. Enfim, vamos falar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro tem um monte de ação contra ele, vocês sabem disso. Dentre as ações que estavam no STF, tem aquela que o Bolsonaro falou da questão do arroba, num lugar de quilombolas, que o mais maneiro pesava não sei quantas arrobas. O Bolsonaro também não fez questão de extraditar o jornalista Alan dos Santos, brigar pela extradição do Alan dos Santos aqui para o Brasil. É mais uma ação. O Bolsonaro criticou o STF. É mais uma ação. O Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes em 2021. É mais uma ação. Então essas eram 4 ações que corriam junto ao STF. Só que o Bolsonaro não é mais presidente.
E aí não faz sentido, não há razão de ser dessas ações permanecerem no STF. E aí o STF mandou essas 4 ações para a Justiça Comum. E o domicílio do Bolsonaro era o Rio de Janeiro. Então as ações foram para o Rio de Janeiro. E qual foi a decisão do Judiciário? Eis que, antes, as ações estavam no STF. 4 processos de Bolsonaro. E agora estão na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Foram arquivadas. O Bolsonaro teve essa vitória e conseguiu o arquivamento dessas 4 ações aí. O próprio juiz entendeu descabida todas essas ações e respeitou o pedido do Ministério Público. O Ministério Público falou, gente, que quanta baboseira que estão enfiando aqui contra o ex-presidente Bolsonaro, que não justifica de forma alguma ações criminais contra o ex-presidente. O certo era arquivar todas essas ações. Então, acaba com essas ações. E aí, o juiz falou, tá certo. A regra é essa, o dono da ação é você pediu o arquivo. Coisa que o STF hoje não obedece. Não obedece. Não. Tá certo? Quer mais uma matéria? A última para encerrar? Vamos ver se você é um seguidor assíduo mesmo. Vamos ver se você lembra. Eu citei que uma deputada fez uma publicação de que tinha picanha de R$36 se vangloriando. Lembra disso? E aí o Twitter veio e falou, isso aqui é mentira, isso aqui não é picanha de verdade, isso aqui é uma picanha trans, nasceu colchão duro e se acha picanha. Pois é, porque a picanha de verdade é bem mais cara. Essa é a verdade. Você assistiu esse vídeo? Se assistiu, adivinha? Quem que é a deputada? Vamos ver se você viu esse vídeo mesmo. Mas por que eu tô falando isso? Agora não foi o Twitter que desmentiu ela mais não, tá? Agora foi o Estadão que falou da picanha trans, tá? O preço da picanha caiu. Confira o sobe e desce no custo da carne nos supermercados. Picanha mais barata? Um vídeo viralizou nas redes sociais. E aqui fala para você deslizar para o lado aqui para ver o vídeo, né? Que mostra a picanha aqui, tudo, R$ 34,99. Olha que beleza. Ao mostrar uma suposta queda considerável no preço da picanha, compartilhada pela deputada, adivinhou? Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A publicação mostra a carne sendo vendida a R$ 34,99 o quilo na rede Garcia Supermercado de Blumenau, em Santa Catarina. Olha que propaganda grátis que esses caras ganharam, hein? Ainda colocou o nome do jornal, o Estadão falou, e eu falei também que, quem for de Santa Catarina, eu vou fazer até propaganda de graça pros caras agora, quem for de Santa Catarina, vá lá, é o Garcia Supermercados lá de Blumenau, em Santa Catarina. Pode ir lá. Você vai achar a picanha trans. Nasceu colchão duro e se diz picanha. Sabe o que é isso aqui? Eu fiz o L, disse em referência à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a carne mostrada no vídeo é uma peça de picanha fatiada, parte do bovino, que não é nobre não, nem é a picanha. Diferente da picanha real, a fatiada é uma mistura do corte com o colchão duro, ou seja, 99,99% de colchão duro e 0,001% de picanha é a picanha trans. Então, mais uma fake news, né? Fake news da esquerda, que coisa bonitinha. Fake news da esquerda, fake news da esquerda. Eles podem, tá? Eles podem. Se fosse alguém da direita, o jornal tava tudo criticando. Se bem que nessa aqui, eu tenho que tirar o chapéu pro Estadão, viu? Vamos concordar, né? Tem que tirar o chapéu pro Estadão, que o Estadão aqui mostrou a verdade dos fatos aqui, ó. Tá aqui, mostrou as verdades. Mostrou a verdade dos fatos, tá aqui, ó. Tá vendo? Ok, parabéns pro Estadão. É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui. A gente tenta te manter atualizado. Se você gostou, deixa um comentário. Se não gostou, deixa também. Se gostou, compartilha. Se não gostou, manda para aquele cara que você não gosta, só para passar raiva nele. Só para dar uma força pra gente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. E a gente volta no próximo editorial, 7 horas, a gente tá aqui com vocês. Grande abraço.